Fala pessoal, beleza? Hoje eu faço o seguinte questionamento para vocês. Vocês sabem como é feita a divisão dos períodos históricos que a humanidade viveu até hoje? Se não sabe, vem comigo e acompanha nesse vídeo, porque a história não para. Então pessoal, muita gente tem dificuldade em se situar nos períodos da história, mas vamos lá que eu ajudo vocês. A história ela é dividida em 4 grandes períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos começar falando da Idade Antiga. Esse período ele começa há 4.000 anos atrás, quando os sumérios inventam a escrita, e acaba no ano de 476 d.C., com a invasão dos bárbaros a Roma do Ocidente. Esse é um período que costuma se dividir em 2 partes: a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental, ou também conhecida como Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental é marcada pelo surgimento das primeiras civilizações organizadas, como o Egito, a Mesopotâmia, os persas, os hebreus e os fenícios, entre muitos outros, e foram povos fortemente influenciados pelo meio físico-geográfico em que habitavam. Já a Antiguidade Ocidental, ou Antiguidade Clássica, tem justamente esse nome, porque 2 povos se destacaram, que foram os gregos e os romanos, que habitavam ali próximo ao mar Mediterrâneo. Após a invasão dos bárbaros a Roma do Ocidente, temos o início da chamada Idade Média a partir do ano de 476 d.C. Mas lembre-se, essa é uma transição que demorou um tempo, não começou a partir desse momento. Então vamos lá. A Idade Média, por ser um extenso período, divide-se em 2 partes: a Alta e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, podemos destacar a presença dos povos germânicos, dos reinos germânicos, na Europa. Esses que eram os próprios povos bárbaros por não falarem o latim. Além do mais, o reino cristão dos francos tornou-se o mais poderoso da Europa Ocidental. Também temos a Igreja Católica como a instituição mais poderosa do período, exercendo um grande monopólio. O sistema feudal torna-se vigente em várias regiões da Europa. E já na parte oriental, nós temos a formação do famoso Império Bizantino, além da expansão dos árabes e do islamismo. Já na Baixa Idade Média, a situação se inverte. Nós temos a crise do sistema feudal e a formação dos primeiros estados modernos, das primeiras monarquias nacionais. Além do mais, nós temos as cruzadas na tentativa de expansão do cristianismo e também o renascimento comercial e urbano que revoluciona a Europa nesse período. Agora, vamos falar sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna começa no ano de 1453, quando os turcos otomanos invadem, saqueiam e tomam a cidade de Constantinopla, que até então era uma cidade marcada por uma grande efervescência cultural e importância política, sem falar que era a capital do Império Bizantino. Esse período da história possui uma extrema relevância e importância devido a diversos fatores. Entre eles, podemos citar o comércio, que se desenvolveu bastante, e também o fato de que o homem descobriu lugares que ele jamais imaginava existir. E isso devido às grandes navegações, onde as nações europeias tomaram a frente da expansão marítima. No entanto, essa expansão marítima acabou por subjugar alguns novos territórios, ou seja, eles passaram a colonizar e a explorar os territórios do chamado Novo Mundo. Além disso, nós temos o fortalecimento da burguesia, que era a classe comerciante e que acabou ascendendo no âmbito econômico e político devido à expansão do mercantilismo e do capitalismo que começava a partir desse momento. Além do mais, nós temos um movimento de extrema importância, tanto cultural, quanto intelectual, quanto artística, que foi o Renascimento, que acabou atingindo amplos setores da Europa, incluindo pintores, escultores, filósofos, cientistas, e acabou revolucionando o modo das pessoas pensarem e agirem na Europa naquele período. Além do mais, nós temos um rompimento entre os cristãos, o que acabou dando origem ao protestantismo, lá com as 95 teses de Martinho Lutero. Além do mais, com o declínio do sistema feudal, nós temos o fortalecimento dos reis, do poder real. Os reis detinham um poder absoluto, ou seja, vivia-se uma época de absolutismo, o que ficou conhecido como o Antigo Regime. E, em um certo país da Europa, a população se revoltou contra o rei. Diga-se de passagem, esse país foi a França. E com isso nós temos a Revolução Francesa,
que acaba sendo o marco do início da Idade Contemporânea, baseada nos preceitos do Iluminismo, que foi uma importante corrente também desse período. E agora, por fim, vamos falar sobre a Idade Contemporânea. Esse que é o período em que eu e você estamos vivendo. Essa é uma era marcada por mudanças muito radicais numa sociedade mundial como um todo. Do ponto de vista econômico, apresenta um grande desenvolvimento, tendo em vista que nós temos a disseminação da Revolução Industrial e do capitalismo, que já foram iniciados anteriormente. Temos o surgimento com isso de duas novas classes sociais, a classe industrial dos patrões e a classe operária dos empregados. Além disso, nós temos na Europa o neocolonialismo e o imperialismo, onde as nações europeias estavam disputando territórios, mercados consumidores e buscando matérias-primas, o que acabou levando essas nações a um conflito jamais visto antes, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Após isso, a Europa viveu um momento de reconstrução, mas de muita instabilidade e segurança, o que permitiu que regimes totalitários nacionalistas chegassem ao poder. Diga-se de passagem, na Alemanha nazista e na Itália fascista, o que levou o mundo novamente a uma guerra de proporções incalculáveis até então, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 60 milhões de pessoas morreram, entre civis e militares. Após isso, o mundo viveu uma bipolarização, onde duas superpotências, embora antagônicas, estavam no cenário mundial, que era os Estados Unidos, o bloco capitalista, e a União Soviética, o bloco socialista. E esse primeiro bloco citado sai com uma grande superpotência mundial até os dias de hoje. E, diferentemente dos outros séculos, a economia globalizou-se, atingindo o mundo em uma escala global, atingindo a todos os países, sem falar no desenvolvimento tecnológico que avançou de uma forma sem precedentes e isso não para de crescer. Agora, você percebeu que nós falamos sobre os 4 períodos, mas não citamos a pré-história. Será por quê? Esse é o assunto do próximo vídeo. Então, se liga no nosso canal que a história não para.